Ok. Um minuto, colocar no silencioso aqui, porque já viu, né? Tá vendo, senhor? Tenente Graciela. Tenente Coronel Graciela. Da Defesa Civil, né? Exato. Graciela Rodrigues. Peraí. Ok? Aham. Vambora, pode. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Hoje, no sábado, dia 8 de janeiro, nós fomos acionados, aí foi montada uma força-tarefa do governo do estado de Minas Gerais, composta pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, todos os órgãos aqui envolvidos, para atender a uma ocorrência havida lá na BR-040, em virtude do galgamento de um dique que estava na mina de pau branco da empresa Valorec. As informações são de que nós tivemos uma pessoa que passava pelo momento em que a rodovia tinha água passando por ela, junto com os material, né, que estava sendo carreado, e aí essa pessoa desceu do carro e ela teve ferimentos leves, mas foi imediatamente socorrida pela Via 040 com apoio do Corpo de Bombeiros Militar. É importante salientar que não tivemos nenhuma outra vítima nesse sentido e que o galgamento nessa estrutura foi devido ao escorregamento de alguns sedimentos que caíram dentro desse dique, provocando uma onda de água que veio a descer e atingir a rodovia. Neste exato momento, existe um gabinete de crise montado dentro da empresa Valorec, com todas as forças, SEDEC, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, Agência Nacional de Mineração, técnicos da CEMAD, geotécnicos, que estão, esses técnicos da Agência Nacional de Mineração, junto com os geotécnicos, estão fazendo vistorias para identificar como está a estabilidade desse dique. Maquinário para limpeza e desobstrução da rodovia já estão em condições. Entretanto, enquanto não for atestado por estes órgãos que fazem e que cuidam das questões afetas à segurança do dique, não se manifestarem em relação à estabilidade dele, a rodovia ainda não será liberada. A situação de momento em relação a esse dique é esta. As perguntas já agora ou só no final? No final, por favor, e aí a gente vai pedir a FEAM para poder dar continuidade aqui na explanação. Complementando a informação Primeiro, sua identificação, por favor. Renato Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Complementando a informação da Tenente Coronel Graziele. Só pegar. Ô, gente, desculpa. Só desculpa aí. Repete, falou, presidente. Da Fundação Estadual do Meio Ambiente. E complementando as informações da Tenente Coronel Graziele, houve esse escorregamento de material que fez com que o dique galgasse e escoou parte desse material para a rodovia. A montante a jusante dessa área tem uma outra lagoa em que a gente entende que vai conter os materiais que escoaram para lá e, como a do Tenente Coronel Graziele disse, está sendo feita a avaliação da condição de estabilidade desse dique e só depois dessa avaliação é que é possível iniciar o processo de limpeza da via para que as equipes que façam essa limpeza não tenham um risco adicional colocado com eventual novo galgamento dessa estrutura. Então, a equipe de meio ambiente do estado de Minas Gerais, junto com a Agência Nacional de Mineração e junto com os geotécnicos especialistas, estão avaliando todas as estruturas da área e só depois dessa garantia da estabilidade é que será liberado a desobstrução da via e a retomada do trânsito na via.
Coronel Estevam, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ótima tarde a todos. Nós estamos trabalhando desde as 10h30 da manhã nesta ocorrência do extravasamento do dique. Nossas ações foram, ao chegar no local, apoio ao socorrimento da única vítima do local. Na sequência, nós apoiamos Defesa Civil, Agência Nacional de Mineração, os órgãos estaduais de meio ambiente, no que se refere ao monitoramento e avaliação de toda a estrutura. Nesse momento, nós permanecemos com 10 bombeiros, 6 viaturas, dando todo o apoio, não apenas ao posto de comando, mas todo esse monitoramento e avaliação que ocorre através de uma equipe multidisciplinar. Nós evacuamos 6 residências por precaução e mantemos essa evacuação ainda em curso. Não há previsão de qualquer tipo de atingimento de qualquer residência em uma situação mais grave, ou seja, a situação nesse momento está sob controle, a via permanece então interditada. E no que se refere às vias, a gente passa a palavra aqui à Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde a todos, inspetor Aristide Júnior, sou porta-voz da PRF. Como já foi informado, a BR-040 permanece interditada, ainda sem previsão de liberação, ou seja, somente após os órgãos técnicos efetuarem as devidas vistorias e afirmarem a segurança do local, a rodovia poderá começar a ser limpa. Com relação a outras rodovias também, fica o alerta da Polícia Rodoviária Federal para todo mundo que vai viajar, quem puder evitar, fica a recomendação, porque nós estão surgindo problemas a todos os instantes em rodovias. Inclusive, esse é um agravante até para a indicação de rotas alternativas. Não há como se indicar algum local com segurança para rotas alternativas, porque a chuva está acontecendo em todo o estado e a todo momento nós recebemos informações de interdições, tanto em rodovias federais quanto em estaduais. Então a dica é, quem puder ficar em casa é a melhor coisa a se fazer, evitar viajar. Quem tiver que viajar, utilizem as mídias sociais, o Twitter da PRF, o Twitter das Forças de Segurança para verificar a realidade das rodovias. A situação está realmente grave. Nós estamos com a 040 totalmente fechada, já tem informações do possível fechamento da Fernão Dias na região de Itatiaia-Sul, ou seja, a situação tende a se agravar. Então, evitem viajar nas próximas horas, porque a situação tende a se complicar. Estamos também com a rodovia BR-262, totalmente fechada para quem segue sentido Triângulo Mineiro, ou seja, então, a dica é essa, evitem transitar pelas rodovias até que a situação se normalize, principalmente com relação às chuvas. Nova Lima encerrado. Perguntas? Sobre a situação da vítima. Quem é a vítima lá de Nova Lima e quais são essas famílias que foram evacuadas? Bombeiros, né? Não tem esses dados dessa... A vítima foi socorrida pela 040 em apoio por parte do Corpo de Bombeiros. Não tenho nesse momento aqui os dados, mas não é uma vítima grave. Uma pessoa que foi socorrida com vida e deve ter liberação nas próximas horas. Mas o que houve com ela? Ela foi colhida pelas águas e, nesse momento, ela foi arrastada. Aonde? Na via 040. Na via Ela estava no carro? carro? Não estava de carro. A informação que eu tenho é que ela estava fora do carro. Ok? Está bem? Está hospitalizado? O que nós temos de informação é que ela deve ter liberação já nas próximas horas. Quantas famílias evacuadas e onde? Foram 6 residências evacuadas. O número de pessoas exatamente eu não tenho aqui, mas também está próximo do local dos diques, por uma questão do dique, por uma questão de precaução. Foram levadas para onde? Elas foram retiradas e estão sendo apoiadas pela Defesa Civil de Nova Lima. Coronel, eu queria falar um pouco sobre a fiscalização, não sei quem pode falar sobre isso, porque o que a gente percebe ali na 040 é que cada dia que passa, as mineradoras aproximam mais do asfalto e tem provocado, eles colocam até tapumes para impedir que as pessoas vejam isso. Nesse primeiro momento, foi constatado alguma irregularidade com relação à pista que tem causado alguns buracos, porque as mineradoras estão chegando cada vez mais próximo
do asfalto. Nesse primeiro momento, nessa mineradora, teve alguma irregularidade que pode ser constatada? Não, nessa mineradora o que a gente teve foi um volume muito grande de material que desprendeu. Né? Esse volume gerou essa onda. Então, não tem uma relação direta com essa proximidade, qualquer proximidade. Inclusive, esse dique, ele faz justamente essa função. Esses diques, eles são construídos próximos às estruturas de mineração para conter esse material que é carreado. Nesse momento, nós tivemos um evento que trouxe um volume de material maior e aí fez com que o dique não conseguisse conter todo o material. Então, o dique em si, ele está mais próximo da estrada, mas em função da própria função que ele desenvolve ali, de conter esse material e não deixar que ele chegue nas regiões próximas. Okay. Então, o nosso entendimento é que o dique, ele cumpriu a sua função, inclusive, e que ele é importante para diminuir esse carreamento como uma estrutura de mitigação de danos de carreamento dessas áreas. Okay. E qual é a situação do dique? Vocês falaram que não se sabe ainda se ele está em risco ou não, é isso? Tem outras famílias lá que podem estar também em risco diante dessa situação, dessa incerteza? Não, a ação foi tomada em função dos estudos de dam break desse dique. Todas as famílias que foram identificadas que estão em uma possível área de inundação a partir de um evento nesse dique já foram evacuadas e agora está passando por avaliação técnica de quais ações, porque a gente está com uma chuva muito intensa, então a água continua passando por cima do dique e é importante que esse dique é preparado para essa água passar, mas a gente está com um volume muito grande, então técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Mineração estão avaliando quais as ações precisam ser feitas para evitar que esse dique sofra qualquer ocorrência e se mantenha ali a sua função de conter esse material. Então a água ainda está descendo pela BR, a 040 ou não? Já parou? Na BR não há mais extravasamento de água para cima o evento é que levou um volume maior. Então hoje você tem o dique ainda passando água por cima, mas ele passa não por cima da estrada, mas sim em outro caminho preferencial. Renato, por favor, ao vivo aqui no Itatiaia, como é que está o processo de descomissionamento das barragens e a Valoreca ela pode ser multada por não garantir essa segurança do barramento? O barramento, esse dique específico, ele tem a condição de estabilidade garantida pelo auditor e a gente entende que ele cumpriu a sua função, inclusive ele conteve parte desse material. Então, com relação à garantia da estabilidade, não há um questionamento sobre a garantia da estabilidade dessa estrutura antes do evento. Com relação às descaracterizações, o Estado tem acompanhado de perto esses processos de descaracterização de 54 estruturas. A lei estadual define o prazo de 25 de fevereiro para que seja feita essa descaracterização. E a gente tem acompanhado, inclusive junto com, dentro do processo administrativo, todas as ações para que as empresas cumpram esse prazo, descaracterizem essas estruturas e eventuais empresas que não cumprirem, o Estado também já está discutindo formas até judicial de fazer com que as empresas cumpram e atendam o prazo da lei estadual. Há um projeto de lei na Assembleia Legislativa Federal que discute um ajuste desse prazo, mas independente disso o Estado já está preparado para todas essas ações e vem acompanhando de perto esses processos de descaracterização. Eu queria saber o seguinte, qual é o mapeamento? Você já tem um mapeamento dessa extensão desse acidente em Belo Horizonte? Como que está essa questão aqui na capital mineira? O acidente em si, aí, complementando a pergunta do outro repórter, nós ainda não temos a dimensão dos danos ambientais, isso vai ser passível de autuação em função de dano ambiental causado por esse acidente, né? Mas é preciso, até para essa autuação, quantificar e validar os impactos decorrentes, mas o que a gente sabe é que logo a jusante existe um outro lago em que a próprio estudo de dam break mostra que esse extravasamento, mesmo com o rompimento de não passaria além desse lago.
nós vamos apurar todos os danos ambientais e vamos cobrar da empresa as autuações e a recuperação ambiental dessa área. Sobre responsabilidade, a estabilidade do DIC, você falou que era garantida, que ele estava no documento da Agência Nacional de Mineração. Mas tinha algum tipo de irregularidade? Vocês já identificaram se já existia um problema prévio ou não? Não, o DIC não houve problema do DIC, importante a gente registrar aqui. O DIC não teve nenhum problema estrutural. O que houve foi um excesso de material que fez com que esse DIC ficasse cheio e passasse água por cima, que é o processo de galgamento. Então o DIC não tem nenhum problema estrutural, não tinha nenhum problema estrutural. Logicamente, esse volume de material chegando no DIC, é preciso essa avaliação geotécnica da condição atual dele. Quando a gente deve ter os resultados? Oi? Sobre a segurança, quando que a gente deve ter os resultados? Os técnicos estão em campo, estão com uma série de dificuldades de acesso em função das chuvas. Não é possível da gente determinar. As equipes estão em campo, fazendo o acompanhamento junto com a Defesa Civil. E assim que a gente tiver efetivamente esses resultados, nós traremos aqui junto com a Defesa Civil. Então não há prazo para a liberação da rodovia? Não há prazo para a liberação da rodovia. Só depois de garantidas essas seguranças que será liberada a rodovia. O senhor falou da queda dos sedimentos no local. Dá para explicar passo a passo como isso aconteceu? Isso são escorregamentos de materiais que podem acontecer dentro das chuvas, em virtude das chuvas intensas, em áreas expostas que carregam esse material para dentro do DIC. É um processo natural que acontece. Em função das chuvas, ele aconteceu em um volume maior. Ok, pessoal? Sobre as rodovias, só o inspetor poderia detalhar quais problemas que aconteceram no estado, os destaques até o momento? Bom, nós temos a BR-040 com esse problema, nós temos também a BR-262 em direção ao Triângulo Mineiro, com umas trincas que interditaram a rodovia desde hoje cedo. Que altura? Campos, eu tenho que ver aqui para vocês. É mais na região ali de... Só desculpa. 262 aí. 262, saída do Triângulo Mineiro. Na região de Córrego Danta, no quilômetro 563 da BR-262. Está interditado devido a uma série de rachaduras na rodovia, então lá não passa nada. Nós temos também informações preliminares de uma interdição na região de Itatiaia-Sul, ali na BR-381, devido à queda de barreiras. Já estamos no local fazendo as devidas averiguações e já acionamos a artérias. E a todo momento surgem pequenas situações, né? Então, por isso que a gente orienta. A situação está se alterando a cada instante. Então, um momento eu inicio a viagem com um trecho livre e em determinado momento eu posso não ter condições de terminar a viagem. E por isso, cuidado até com a indicação de rotas alternativas. Nós não estamos indicando rotas alternativas porque em determinadas regiões, veículos grandes não podem trafegar, carretas, bitrens, então, ou seja, se nós indicarmos uma rota só para veículos de passeio, é óbvio que os veículos maiores vão querer seguir para lá também. E mesmo porque situações, rodovias que poderiam ser rotas alternativas, exemplo, a BR-356, que ali para a saída para Ouro Preto, que poderia ser a rota alternativa da BR-040, se a Laila me permite, já temos informações de possíveis interdições também lá. Então está tudo acontecendo muito rápido. Por isso a dica de se evitar viajar nesses momentos, porque não podemos garantir a segurança nessas situações de chuva, tanto com restrições como quedas de barreiras e interdições de rodovias. Então as pessoas correm o risco de ficar paradas em congestionamentos e às vezes em locais longe de cidades em que não vão ter qualquer tipo de apoio. Então, por isso, muito cuidado. O número de ocorrências está acima do normal hoje ou está dentro da normalidade para período chuvoso? Não, dentro da normalidade com certeza não. Só o fato da 040 estar fechada há várias horas, a BR-262 também, e a todo instante surgirem novas situações, com certeza não estamos num período de normalidade, mesmo porque é até o motivo pelo qual estamos indicando que as pessoas evitem viajar. As chuvas não têm perspectiva de parar, então a cada momento nós estamos recebendo novas informações.
E infelizmente não temos como repassar as informações imediatamente. Nós temos que fazer a confirmação de todas para não passar nenhum tipo de informação equivocada. Mas problemas estão surgindo a todo instante. Tenente Graciele, sobre a questão das chuvas, a Defesa Civil já tem um balanço sobre as chuvas no estado e também sobre o impacto dela nas barragens. Há alguma outra barragem em situação delicada? Os senhores têm acompanhado, nós temos tido aí chuvas intensas desde o último mês de dezembro aqui no nosso estado de Minas Gerais. Para este final de semana, tem uma previsão de chuvas, de volumes grandes de chuva, de acumulados, né? Maiores de chuva, sobretudo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, passando ali pelo centro, sul de Minas e zona da mata. Estamos com o nosso plantão durante as 24 horas do dia, recebendo informações e em condições, né, de orientar os municípios, as prefeituras, que são as nossas parceiras. Recebemos os alertas dos nossos parceiros do SINGE, que fica lá, o Sistema de Meteorologia do Estado, do INMET, que é o Sistema de Meteorologia Nacional, do CEMADEM, que fica lá dentro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esses alertas, imediatamente, quando eles chegam ao nosso plantão, ele é repassado às coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, que fazem o repasse disso à população. Inclusive alertas de risco hidrológico. Nós temos as chuvas intensas, né, estão provocando aumento no volume de alguns rios, e nós temos acompanhado essas situações junto com as Compidex, e elas têm feito o anúncio junto às comunidades e preparando as pessoas para que, se elas moram em locais que sejam próximos à calha de rios, ou locais em que sejam próximos a encostas, em que pode haver deslizamentos, e hoje nós estamos assim com o solo saturado, porque todos têm acompanhado que está chovendo muito, né? Então, há um risco disso. Então, se as pessoas que nos ouvem, nos assistem agora, nesse momento, estão em locais semelhantes, por favor, procurem a casa de seus parentes, né? Ou chamem, disquem 199, ou disquem os telefones das emergências, tanto da Polícia Militar, que é o 190, quanto do Corpo de Bombeiros, que é o 193, né? Para que o órgão público tome ciência e vá providenciar o socorro necessário. A nossa prioridade é salvar as vidas das pessoas. Não podemos impedir que a chuva caia, não conseguimos impedir que as águas do rio saiam da calha, mas nós podemos retirar a população das áreas de risco. Se tiver alguém que ainda não se cadastrou no sistema de alertas que a gente envia através do telefone celular pelo SMS, por favor, se cadastre. Mande uma mensagenzinha de texto para o número 40199 com o CEP da sua residência ou do local que você deseja saber como que está o clima ou se vai receber algum alerta, né? E a partir desse momento, o alerta vai chegar na palma da mão aqui no aparelho de telefone celular. Então esse é um apelo que a gente faz a toda a população e continuamos aqui a postos e alertas com essa força-tarefa montada pelo governo do estado de Minas Gerais, agindo de forma integrada e sinérgica para poder fazer todo o enfrentamento em relação aos estragos, né, provocados pelas chuvas intensas no nosso estado. Tenente, a Valorec não teria que ter impedido aquela queda de sedimentos lá? Isso seria possível de ser previsto ou não? Na verdade, o que acontece? Nós temos chuvas intensas em todos os lugares. Igual a gente está tendo escorregamentos em encostas, né? Então, o solo está saturado. Então, é natural que em algum local onde a encosta seja mais íngreme, tenha um deslizamento de terra. Então, essa questão de segurança, de fato, está sendo averiguada pelos órgãos competentes e a gente espera que o mais rápido possível isso seja dito para que nós possamos liberar a rodovia e tudo esteja em conformidade aí com a segurança. O nível de risco geológico no estado como um todo, quando foi que a gente viveu algo parecido? Nós temos um volume de chuvas que ele está sendo bem intenso. Temos recebido muitos alertas em relação a essas questões. E o que a gente precisa de ter em mente é o seguinte: as nossas prefeituras, que são as grandes parceiras, né, da Defesa Civil Estadual, através das suas coordenadorias estaduais, estão fazendo o papel de se coordenar dentro das cidades
né, e orientar as pessoas, principalmente dentro desse apelo que eu acabei de fazer aqui, para que as pessoas que estejam localizadas ou que morem em áreas de risco geológico ou de risco hidrológico, elas possam sair. Então nós temos feito essa parceria, né, e temos conseguido ainda êxito mesmo com tanto chuva, né, no sentido de que essas pessoas sejam avisadas antes e possam ser realocadas em outros locais, ainda que na casa de seus parentes ou em abrigos ou locais que são devidamente aí providenciados pelos entes públicos municipais para poder recebê-las inicialmente. Você pode responder uma pergunta, por favor? Mas sobre Capitólio. Vou começar a falar sobre Capitólio. Alguém do estado de Minas, por favor, aqui? Bom, agora, pede para corrigir a Marcélia, vocês estão indicando a rota alternativa pela 356 para quem está na 040? Não passa, fechou tudo lá, tá? Bom, então, Capitólio eu vou sair, então. Nós vamos passar agora a tratar do assunto do desastre natural ocorrido em Capitólio e São João da Barra. Então nós fomos acionados por volta de 12 horas e 45 minutos, em razão aí de um desastre natural com um descolamento de uma grande placa rochosa que caiu de forma perpendicular no espelho d'água e atingiu várias embarcações. De imediato, as nossas guarnições de Piuí e Passos foram deslocadas para o local. E apoiadas também pela Marinha do Brasil, iniciaram as buscas em todo o local. Neste momento, nós já deslocamos outras guarnições, também de Poços de Caldas. E nós estamos contando com aproximadamente 40 bombeiros, incluindo aí mergulhadores especializados, com equipamentos especializados, para poder dar continuidade às buscas com segurança. Os números que nós temos neste momento são de 5 óbitos confirmados no posto de comando. Nós temos 3 vítimas que foram socorridas na Santa Casa da cidade de Passos, com ferimentos. Nós temos 4 vítimas que foram socorridas na Santa Casa da cidade de São João da Barra, com ferimentos. Nós temos 2 vítimas que foram socorridas na Santa Casa de Piuí e um total de 23 atendidos e liberados na Santa Casa de Capitólio. O posto de comando está funcionando no Clube Náutico, na cidade de São João da Barra. Estas são as principais informações que nós temos no momento. O Corpo de Bombeiros permanece no local. Uma aeronave que estava se deslocando não conseguiu chegar em razão do teto, muita chuva, muita nebulosidade, não havia segurança para o deslocamento dessa aeronave, mas nós temos, assim como foi falado aqui pela Defesa Civil, uma mobilização de todo o governo do Estado, com todos os seus órgãos, não apenas de segurança pública, mas como foi visto aqui, órgãos do meio ambiente, do sistema de defesa civil, para fazer frente a essa ocorrência de Capitólio, a ocorrência do DIC na 040 e a todas as outras ocorrências que o período chuvoso extremamente severo está trazendo esse desafio para a população mineira. Quero aqui acrescentar que nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu a 98 chamados específicos de chuvas, entre deslizamentos, pessoas ilhadas e outras ocorrências envolvendo a possibilidade de vítimas. Não temos ocorrência com óbito nestas outras ocorrências de chuva. Permanecemos completamente mobilizados em todo o Estado, com todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, com todas as viaturas, trabalhando de forma sinérgica e integrada com o sistema de defesa civil e com todos os órgãos do governo do Estado. Voltando na questão de Capitólio, as buscas vão continuar. Em termos de mergulho, a gente deve encerrar os trabalhos do período noturno para uma questão de segurança das guarnições.
e tão logo a gente tenha restabelecido as condições de segurança, as guarnições estarão atuando novamente. No que se refere às ocorrências de Capitólio, nós vamos passar aqui a palavra também para a Polícia Civil, para as informações de como se dá todo o trabalho de identificação. Meu nome é Marcela, eu sou a chefe de divisão da Medicina Legal do Interior. Qual que é o seu sobrenome? Marcela Sena Braga. E os corpos das vítimas serão encaminhados para o posto de Medicina Legal da Polícia Civil de Passos. Lá será necessário realizar o exame necroscópico para aventar a causa da morte, já que foi uma causa externa, e identificar se foi por afogamento, politraumatismo contuso. Eventualmente será realizado também exames complementares, como dosagem do teor alcoólico, exame toxicológico, e também, muito importante dizer que provavelmente essas vítimas que estavam na lancha não portavam o documento de identificação. Nesse sentido, será coletado a digital, e a digital será encaminhada para o Instituto de Identificação para análise, ou também, se necessário, para a Polícia Federal. A perícia criminal esteve no local hoje cedo, chegou, para proceder com a coleta de vestígio, para identificar, o procedimento das rochas que soltaram do cânion, para acompanhar a liberação dos corpos no local também. E tão logo que seja possível, os corpos serão liberados. Existe um grupo de resposta rápida e nós temos apoio de postos de medicina legal do entorno que se deslocarão, se necessário, por via terrestre, dadas as condições meteorológicas, e ofertar todo o apoio a postos de medicina legal de Passos. Neste momento, tem alguém desaparecido? Em Capitólio. Em Capitólio. Nós estamos trabalhando com as informações de testemunhas, de agências de turismo local, de familiares. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de 20 pessoas desaparecidas. Mas existe um trabalho não apenas de resgate, de busca, mas também uma investigação, conversando com todas essas pessoas, testemunhas, familiares, agências de turismo, que porventura estão atuando lá no local. Então, a estimativa é de 20 pessoas desaparecidas nesse momento. Possivelmente mortas ou vivas? Desaparecidos a gente não sabe, não tem informação. Então nós estamos colhendo informações até para certificar de que essa pessoa estava em alguma embarcação no local. Por isso a conversa com testemunhas, com familiares e com as agências de turismo do local. Esse trabalho será interrompido no período noturno ou vai continuar o tempo todo? O trabalho de mergulho, ele é interrompido no período noturno, em razão de segurança para as guarnições. Mas, como eu disse, o trabalho de busca e busca de informações continua durante todo o período noturno. Só pode só repetir novamente a quantidade de pessoas feridas, desaparecidas e para onde foram levadas, porque a gente teve alguns problemas aí, as pessoas são... Repetindo então, nós temos aí no trabalho de busca e salvamento, levantamento de embarcações, são 5 óbitos até agora confirmados, 3 vítimas que foram atendidas na Santa Casa da cidade de Passos, 4 vítimas que foram atendidas na Santa Casa da cidade de São João da Barra, 2 vítimas que foram atendidas na Santa Casa da cidade de Piumhi, 23 atendidos e já liberados na Santa Casa de Capitólio. São essas as informações que a gente tem até o presente momento. Possivelmente 20 desaparecidos. E mais a possibilidade de 20. É uma estimativa que nós estamos trabalhando com ela. Colega, Coronel, é o seguinte, essas 5 pessoas, elas foram encontradas mortas ou morreram depois que foram para o hospital? Foram encontradas mortas pela corporação. Beleza, obrigada. Quem são essas pessoas, essas vítimas? São turistas, são pessoas da cidade? Quem são? Eu não tenho as informações completas sobre cada uma dessas vítimas. Isso está sendo trabalhado pela Polícia Civil no que se refere às investigações. O espaço, a cidade, como é que tem sido? Está fechado para alguns dos locais? Resume para a gente. Nesse momento, aquele local de desastre está fechado para a busca de todo o trabalho de investigação. Certo. Está havendo
o local está isolado pela Marinha, está havendo um total apoio das autoridades locais, a prefeitura, todo o sistema de saúde local, sistema de defesa civil. Então aquele é o local que está isolado pela Marinha, sendo trabalhado para toda a questão da investigação, busca e o resgate. Agora, sobre responsabilidade, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, tinha emitido um alerta sobre fortes chuvas para toda Minas Gerais, incluindo para Capitólio. Essas embarcações poderiam estar lá? Isso estava autorizado? Essa é uma questão que cabe à Marinha do Brasil responder. Eles é que atuam na questão da autorização para as embarcações, no que se refere à segurança das embarcações, no que se refere à autorização para atuar naquele local. Nós não temos essa informação nesse momento. E a informação também que havia pessoas que não estavam de colete, isso seria também... Da mesma forma, é uma questão que a Marinha do Brasil é quem faz a fiscalização das embarcações. As vítimas socorridas, os mortos, estavam sem colete? Não posso te dizer, não sei te dizer essa situação. Representante da Polícia Civil? Não temos essa informação no momento. Então, pergunta que talvez sirva para a Defesa Civil: as outras rochas ali da região, elas devem ser vistoriadas, tendo em vista que a gente está no período de chuva e que existe o temor que isso aconteça mais ainda? Bom, na questão, o comandante já foi muito feliz na fala dele aqui, que ele disse que aquele espaço é um espaço que é coordenado, né, pela Marinha do Brasil. Ela, inclusive, soltou uma nota dizendo que vai abrir um inquérito para poder averiguar essas situações, né? Eu quero reiterar aqui que nós estamos mantendo, apesar de ter o posto de comando lá em Capitólio, nós estamos mantendo aqui em Belo Horizonte, no centro, lá no nosso CICC, uma força-tarefa lá dentro do centro do CICC que vai ficar à disposição nas 24 horas do dia, juntamente lá com o nosso plantão, e vai atualizando essas informações. Qualquer nova informação, nós emitiremos um comunicado ou chamaremos os senhores e senhoras novamente para outros esclarecimentos. Sobre o desabamento da rocha, tem alguma possibilidade, havia alguma possibilidade de fazer a prevenção disso? Tinha algo nesse sentido? Se sabia sobre a segurança dessas rochas ou não? O que é possível dizer é o seguinte: mais uma vez, temos tido chuvas intensas em todo o estado de Minas Gerais, né? Os solos, eles estão muito saturados com água. Então, a questão é que essa água está infiltrando e pode ocasionar deslizamentos. Sobre esse caso específico, de fato, vai ter que ser periciado, né? E o inquérito vai demonstrar o que ocorreu, quais são as causas. Que análises são essas que a Polícia Civil faz nas rochas? A polícia... por favor. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local imediatamente de relacionamento e, posteriormente, vão ser feitos novos levantamentos no local lá do fato, né, do deslizamento, desprendimento da rocha, para averiguar a causa do acontecimento. Nós ainda não temos essa informação. Serão feitas análises, será direcionada uma equipe de Belo Horizonte para prestar apoio ao perito local, que na região é regido por Passos, né? Mas que análise é essa exatamente? Inicialmente a gente faz um estudo da cena e faz a coleta dos vestígios, né, tira foto, faz um levantamento de possibilidades. E aí depois a gente estende o estudo para uma análise pericial mais especializada. Pelos vídeos que estão circulando nas redes sociais, aquela proximidade com a rocha é normal? As embarcações podem fazer aquilo? Ou teve alguma irregularidade, alguma coisa assim? Ou é normal aquele tipo de aproximação com a rocha? Olha, nós não temos essa informação no momento, mas a Polícia Civil está investigando e isso é uma das situações que será averiguada pela Polícia Civil. Não tem essa informação se é legal ou não aquela aproximação? Eu não tenho essa informação no momento. No primeiro momento falava-se que uma tromba d'água teria provocado o desabamento da rocha. Depois o prefeito da cidade de Capitólio disse que seria, na verdade, um deslocamento de terra que provocou o desabamento da rocha. Já se tem alguma especulação, o que pode ter provocado essa situação? Nós não temos ainda, o perito fez no local uma avaliação inicial e no momento a prioridade é a liberação inicial dos corpos. O perito criminal faz a liberação no local e esses corpos são então direcionados para o PME de Passos para análise do exame da situação. Perita, só uma última informação, uma outra informação. Esses 5 corpos foram no local, né? Não foi nenhum hospital, não. 5 corpos no local. Dentro do lago? Foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.
Oi. Pois não? Onde foram localizados os corpos e as vítimas, o local? É exatamente em todo aquele perímetro. Estava bem em volta, não estava nada muito fora daquele local. Então nós temos toda a área que está cercada pela Marinha do Brasil e dentro daquele espaço foram localizados os corpos que estão sendo colocados à disposição da Polícia Civil. Os resgates aconteceram por parte de outras embarcações, de pessoas feridas, e posteriormente também por parte do Corpo de Bombeiros e ambulância da cidade. No total, quantas embarcações que tiveram problemas? Eu não tenho como lhe dizer isso, porque nós não tem embarcação que afundou. A informação que a gente tem é de embarcação que afundou. Então não sei te dizer quantas embarcações no total. Os donos das embarcações já apareceram, onde está? Eles estão no local nessa investigação que a gente está fazendo. Então, como eu disse, nós temos o trabalho de busca na superfície da água, nós temos o trabalho de busca sob a água, ou seja, os mergulhos que estão sendo feitos, e nós temos todo um trabalho de investigação que vai continuar, onde nós estamos atuando com as testemunhas, com os familiares e com as empresas que atuam no local. Ou seja, nós estamos buscando informações de uma maneira integrada com todos aqueles que podem confirmar ou não a presença de pessoa específica no local, nas embarcações ou não. Como Corpo de Bombeiros, nós gostaríamos aqui de, da mesma forma como foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, bem como pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, fazer um apelo a todos os mineiros. Nós estamos vivendo um momento de chuvas bastante severas. O solo já está encharcado em diversas cidades do nosso estado. Na semana passada nós tivemos vários problemas no norte de Minas, cidade de Salinas, cidade de Porteirinha. Esse final de semana nós estamos com essa concentração na questão das chuvas na RMBH, mas nós temos outros acidentes ocorrendo, como foi colocado aqui no que se refere a Capitólio. O nosso apelo à população, todo o governo do estado está mobilizado para a resposta devida e para a prevenção também. Através do Sistema de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e todos os órgãos que aqui falaram, nós estamos atuando de forma intensa, com todo o nosso esforço pessoal, todo o nosso esforço de viaturas. Mas é fundamental o comportamento de autoproteção de todo cidadão, evitando sair, evitando os espaços de alagamento, de inundação, para que a gente não tenha pessoas carregadas aí por enxurradas, não tenha pessoas ilhadas e também não tenha pessoas que sejam colhidas por deslizamentos. Como eu disse, nós atendemos nas últimas 24 horas 98 ocorrências relativas às chuvas. Vários deslizamentos, pessoas colhidas pelo volume de terra que foram socorridas, como por exemplo agora à tarde lá em Ibirité. Graças a Deus foram todas as 5 pessoas socorridas com vida, mas nós precisamos desse comportamento de autoproteção de todo cidadão, evitando esses espaços que são de risco geológico para deslizamentos e escorregamentos, bem como para todos os espaços de inundação e alagamento. Muito obrigado. A navegação em Capitólio está completamente proibida na região ou só no ponto que teve problema? Nesse ponto ela está proibida. Mas nesse momento de chuvas, qual que é a recomendação do O trabalho está sendo feito naquele local pela Polícia Civil e por todos os órgãos que são competentes para avaliar a segurança dos outros pontos. A região ela é muito extensa. Mas nesse momento as embarcações, qual que é a orientação? Naquele local está proibido. Nos outros locais que a Marinha estiver permitindo, estará permitido. Beleza, Major. Major.